Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis do Católico. Meus amados irmãos, um vídeo aqui, para falar sobre os supostos irmãos de Jesus. E o pastor Rodrigo Silva, reverendo Rodrigo Silva, não sei, professor, arqueólogo, ele traz uma argumentação, que aí eu consigo perceber que é a ideia dele. Ele não vai dizer que fala em nome de igreja nenhuma, muito menos dos protestantes, porque os protestantes, cada um tem uma ideia, uma mentalidade, uma doutrina, uma perspectiva, uma percepção de evangelho, de tudo. Então é quase impossível alguém falar em nome deles. Mas ele traz uma ideia aí que, para aqueles que acusam a Igreja Católica de manipular a história, seria... a opinião do pastor Rodrigo Silva seria assim muito proveitosa para a igreja se de fato a igreja fosse manipuladora da história. Mas isso só comprova que não é, porque a igreja não usou esse argumento que o pastor Rodrigo Silva vai usar agora para tentar comprovar que os supostos irmãos de Jesus não são filhos da Santíssima Virgem Maria. Veja o que ele vai dizer. Vamos ver o que ele vai dizer. José tinha filhos e filhas que, na minha opinião, eram de um casamento anterior de José. Porque a Bíblia fala que Jesus tinha irmãos e irmãs. Eles não podiam ser filhos de Maria. E eles não eram, assim, não era um filho que as pessoas viam que não foi concebido meio que no casamento. Será que não houve esse preconceito? Pô, que essa mulher tá grávida? Com certeza. Porque esses irmãos e irmãs de Jesus eram no mínimo 6. Porque a Bíblia dá o nome dos 4 irmãos de Jesus e fala irmãs no plural. Sim. Então 2, 6. Então veja, ele vai alegar aí que José teria um casamento anterior ao casamento dele com Nossa Senhora. E de onde ele tira isso? No mínimo de 7 livros apócrifos. Não são livros inspirados, não são livros nem que tenham, vamos dizer assim, um peso histórico, mas anda aí pelo imaginário das pessoas. Então, nesses livros apócrifos, que são no mínimo 7, que vão falar sobre José, sobre a infância de Jesus, sobre a Santíssima Virgem Maria, que vai falar sobre os filhos de José de um primeiro casamento. São eles os evangelhos apócrifos. Proto-evangelho de São Tiago, um proto-evangelho de Tiago, que fala da infância, e provavelmente é nesse evangelho de Tiago que vem falar de um primeiro casamento de José. Evangelho do Pseudo Tomé, a história de José, o carpinteiro, aqui chega a dar os mesmos nomes que é dado no Evangelho segundo São Mateus, Que o evangelho, não é ele o pai de José, Judas, Simão, se eu não estou enganado, e as suas irmãs. Aí no Evangelho, a história de José vai dar o nome das duas, eu não lembro agora o nome das duas irmãs, supostas irmãs de Jesus, que na verdade seriam filhas de um primeiro casamento de José. O quarto evangelho seria o livro do Descanso, que fala também da infância de Jesus. Evangelho árabe da infância de Jesus Cristo. Sexto, evangelho do Pseudo Mateus, não é o Mateus evangelista, mas um outro Mateus, o Pseudo Mateus. Evangelho da Natividade de Maria. Esse Pseudo Mateus pode ser alguém que escreveu e coloca o nome lá, Mateus, para tentar dar força. Então veja, se a igreja fosse realmente manipuladora da história, a igreja simplesmente colocaria alguns desses livros para ser considerado canônico, ou a igreja iria pegar e dizer, olha, aqui de fato esses supostos irmãos de José aqui, que os supostos irmãos de Jesus aqui, não são irmãos, são irmãos por parte de pai, podemos assim dizer, que na verdade José nem é pai de Jesus, mas são irmãos, considerados irmãos, porque são filhos de José, pai adotivo de Jesus, de um primeiro casamento. Mas a igreja não faz isso, a igreja não tem medo, a igreja não se preocupa em criar narrativas para defender a sua doutrina. A igreja crê, pronto, e acabou. Se a igreja crê que Maria é virgem antes, durante e depois do parto, a igreja crê que São José não tocou em Maria sexualmente falando, a igreja crê que esses irmãos de Jesus são parentes de Jesus, são primos de Jesus, são parentes, e nem a igreja nem chega a dizer que são filhos de José de um primeiro casamento, porque não tem base histórica para isso.
mas o pastor Rodrigo Silva aí ainda entende. Só que ele fala de dois argumentos agora que, para mim, a gente não precisaria mais nem ler a Bíblia, assim, para pesquisar, né? Tem aí no meu canal aqui, tem dois vídeos importantes para vocês acompanharem. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, que Maria teve outros filhos, os protestantes têm razão, e aí eu falo de todos os supostos irmãos de Jesus, quem são os seus pais. E o outro fala sério, pastor, 3 argumentos para negar a virgindade perpétua de Maria, e eu também argumento aí nas escrituras para comprovar que Maria é virgem antes, durante e depois do parto. Mas 2 argumentos aqui interessantes que ele traz, que é extraído da Bíblia, uma do Evangelho segundo São Mateus, o Evangelho de São Marcos também, e o outro é do Evangelho São João, capítulo 19. Esses 2 argumentos que ele traz agora, para mim, seria suficiente para comprovar que os irmãos de Jesus não são filhos de Maria. Veja aí. Eles eram mais velhos que Jesus, porque eles dão ordens a Jesus. Agora, ao mesmo tempo, eu não acredito que esses irmãos eram outros filhos de Maria, porque na cruz, Jesus tem que pedir João para cuidar de Maria. Se ela tivesse outros filhos, não haveria necessidade. Pronto, esses 2 argumentos aqui que as escrituras apresentam, primeiro, eles dão ordem a Jesus, os irmãos, os supostos irmãos de Jesus, eles falam de Jesus, seria aí suficiente para a gente mostrar que, não vou nem dizer que eles dão ordem, mas vamos dizer assim, que eles são mais velhos do que Jesus, né? Se eles são mais velhos, logo não são filhos de Maria. E, para mim, o evangelho basilar, o mais importante de todos, para comprovar que Maria não teve outros filhos, é essa cena de São João, capítulo 19, onde Jesus entrega Maria, a sua mãe, aos cuidados de João. E não era costume no povo judeu fazer isso. Jesus quebra aí um protocolo. E por que quebra esse protocolo? Não seria nem quebrar um protocolo, mas Jesus escancara algo que está na entrelinha. Maria não tinha outros filhos. Jesus não tinha outros irmãos. Se o tivesse, Jesus não teria dado João a Maria e muito menos Maria aos cuidados de João. O pastor Marco Feliciano, em um vídeo também que eu falo aqui sobre essa questão, também diz a mesma coisa, que João cuidou de Maria porque Jesus não teve irmãos por parte de Maria. Os irmãos de Jesus são parentes, são primos, né? São parentes, não são irmãos consanguíneos. E outra coisa que ele fala aqui que também eu acho bem interessante para mostrar aí que não é costume judeu, a expressão que é usada no Evangelho. Tua mãe e teus irmãos estão à procura. Quando na verdade a expressão é outra, e ele deixa aqui muito claro. Ele é arqueólogo, se eu não me engano, né? Ele conhece um pouco dessa cultura judaica. Quando eu estava no templo, seus irmãos estão aí com a sua mãe. Com a sua mãe. Sua mãe e seus irmãos. Não fala, seus irmãos, o correto seria falar sua mãe e os filhos dela. A expressão idiomática da época seria sua mãe e os filhos dela. Fala sua mãe e seus irmãos, que Maria não era a mãe deles, ela era madrasta. Então, o pastor, ele utiliza, então ele explica aí essa questão do costume, né, da expressão sua mãe e seus irmãos, e na língua de Cristo e na cultura de Cristo, jamais se poderia dizer sua mãe e seus irmãos, mas sim, aí fora está a tua procura, sua mãe e os filhos dela, e os seus filhos, mas jamais a tua mãe e os teus irmãos. E usaram essa expressão, comprovando aí que esses não eram irmãos de Jesus consanguíneo. Rodrigo Silva vai dizer que, comprovando que Maria era a madrasta deles, mas eu não acredito nisso. Eu não acredito que Maria era madrasta desses supostos irmãos de Jesus. Eu acredito que são parentes de Jesus mesmo. Não acredito que seja madrasta, não acredito que sejam filhos de um primeiro casamento. Então, meus amados irmãos, é isso aí. Um vídeo aqui sem muita, vamos dizer assim, questões teológicas, mas um vídeo que dá para a gente meditar um pouco e pensar nessa questão. E, para mim, a resposta dele é bem interessante, tirando essa questão do primeiro casamento de José, dos filhos de José, de Maria como madrasta dos filhos de José, mas
o vídeo é bem interessante dentro daquilo que é o conceito que eu acredito que é bem católico, que esses supostos irmãos de Jesus não são filhos de Maria. E quando Jesus entrega Maria aos cuidados de João, comprova-se aí que ele não teve outros irmãos mais velhos ou outros irmãos depois dele, e somente comprova que Maria não tinha mais José, não tinha mais Jesus, e se tornaria viúva e seria aí exposta, quem sabe até à marginalização. Mas Jesus, preocupado com a sua mãe, entrega ela aos cuidados do seu discípulo amado. Amém. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser.